Imagine um país que aparece constantemente nos noticiários, cercado por debates políticos, imagens de grandes cidades e manchetes que parecem resumir toda a sua identidade. Agora imagine que, escondido atrás dessa narrativa conhecida mundialmente, exista outro Irã. Um lugar onde o relógio parece marcar um ritmo diferente, onde as montanhas guardam pequenas aldeias quase invisíveis aos mapas turísticos e onde famílias inteiras continuam vivendo de maneira muito semelhante à de seus antepassados. É justamente esse universo que poucos estrangeiros conseguem testemunhar, e ao longo deste documentário você descobrirá por que essa parte do país permanece praticamente desconhecida para o restante do planeta. Algumas das maiores surpresas ainda estão por vir, e uma delas mudará completamente a maneira como você enxerga a vida rural iraniana. Quando pensamos no Irã, é comum que a imaginação seja preenchida por imagens de grandes avenidas, mesquitas monumentais, centros urbanos movimentados e um cenário frequentemente associado às tensões internacionais. No entanto, basta percorrer algumas horas para longe dessas cidades para encontrar um mundo completamente diferente. As estradas começam a serpentar entre cadeias de montanhas, desertos silenciosos e vales férteis, revelando comunidades onde a modernidade chegou de forma muito mais lenta. Nessas regiões, a natureza ainda dita o ritmo da existência, e cada amanhecer representa o início de uma nova batalha pela produção de alimento, pela preservação das tradições e pela continuidade de um modo de vida transmitido ao longo de muitas gerações. A diversidade geográfica do Irã ajuda a explicar por que tantas culturas diferentes floresceram dentro de um mesmo país. Poucos imaginam que esse território abriga desde florestas densas, próximas ao Mar Cáspio, até desertos de aparência quase extraterrestre, passando por montanhas cobertas de neve durante boa parte do ano. Essa variedade criou condições únicas para o surgimento de aldeias completamente distintas umas das outras. Em alguns lugares, as casas parecem nascer das próprias rochas. Em outros, elas se espalham por planícies cultivadas com extremo cuidado, formando paisagens que permanecem praticamente inalteradas há séculos. O isolamento geográfico desempenhou um papel fundamental na preservação dessas comunidades. Enquanto muitas regiões do mundo foram rapidamente transformadas pela industrialização e pela urbanização acelerada, diversas aldeias iranianas permaneceram relativamente protegidas dessas mudanças. Não porque rejeitassem o progresso, mas porque as enormes distâncias, o relevo acidentado e as dificuldades de acesso fizeram com que muitas tradições sobrevivessem naturalmente. É justamente esse isolamento que permitiu conservar costumes, dialetos, técnicas agrícolas e formas de convivência que desapareceram em muitos outros lugares do planeta. Existe uma característica que impressiona qualquer visitante logo nos primeiros contatos com essas comunidades: a sensação de continuidade histórica. Não se trata de um cenário montado para turistas, nem de uma reconstrução cultural. A vida simplesmente continua acontecendo como sempre aconteceu. As pessoas acordam antes do nascer do sol, cuidam dos animais, trabalham nas plantações, preparam alimentos seguindo receitas centenárias e encerram o dia reunidas com suas famílias. É uma rotina simples apenas na aparência, porque por trás dela existe um conhecimento acumulado durante incontáveis gerações. Ao contrário do que muitos imaginam, viver no campo iraniano exige uma enorme capacidade de adaptação. As mudanças bruscas de temperatura, a escassez de água em determinadas regiões e o relevo muitas vezes desafiador obrigaram essas populações a desenvolver soluções extremamente inteligentes. Cada vila aprendeu a utilizar os recursos disponíveis da maneira mais eficiente possível, criando sistemas próprios de armazenamento de alimentos, captação de água e aproveitamento do solo. Essas estratégias não nasceram em universidades nem em laboratórios modernos, mas da observação paciente da natureza ao longo de centenas de anos. Outro aspecto fascinante é que cada aldeia preserva uma identidade muito particular. Mesmo estando separadas por poucas dezenas de quilômetros, algumas comunidades apresentam diferenças marcantes na arquitetura, nas roupas tradicionais, nos alimentos consumidos diariamente e até mesmo na maneira de celebrar casamentos, colheitas e festividades religiosas. Essa diversidade faz com que viajar pelo interior do Irã seja como atravessar diversos pequenos mundos reunidos dentro de um único país, cada um carregando sua própria história e suas próprias memórias. Muitos viajantes que conseguem chegar a essas regiões relatam uma sensação difícil de explicar.
Aos poucos, desaparece a imagem construída pela distância e surge uma realidade muito mais complexa, rica e profundamente humana. Em vez de encontrar apenas aquilo que as notícias costumam destacar, eles descobrem famílias preocupadas com a educação dos filhos, agricultores atentos ao clima, artesãos dedicados ao aperfeiçoamento de técnicas ancestrais e idosos que ainda conseguem contar histórias transmitidas oralmente por seus avós. Essa dimensão cotidiana raramente aparece diante das câmeras, mas é justamente ela que revela a verdadeira essência dessas comunidades. Há também uma relação muito especial entre os moradores e a paisagem ao redor. As montanhas não representam apenas um obstáculo geográfico. Elas oferecem proteção, fornecem água por meio do degelo e influenciam diretamente o modo como as aldeias foram construídas. Os desertos, por sua vez, não simbolizam apenas aridez. Para quem vive nessas regiões, eles ensinam disciplina, planejamento e respeito pelos recursos naturais. Cada elemento da paisagem participa da vida cotidiana de maneira muito mais intensa do que estamos acostumados a imaginar. E essa é apenas a porta de entrada para um universo que permanece praticamente invisível aos olhos do mundo. Nos próximos capítulos, viajaremos por estradas pouco conhecidas, entraremos em aldeias escondidas entre montanhas e descobriremos histórias que raramente aparecem em documentários tradicionais. Quanto mais avançarmos nessa jornada, mais ficará claro que o verdadeiro Irã rural não pode ser compreendido por estereótipos ou manchetes, mas apenas pela convivência com as pessoas que mantêm viva uma das heranças culturais mais antigas e fascinantes do planeta. Antes mesmo de colocar os pés em uma dessas aldeias, existe um detalhe que chama-se a atenção de quem percorre o interior iraniano: o silêncio. Não é um silêncio absoluto, mas um tipo de tranquilidade que desapareceu em boa parte do mundo moderno. O som predominante não vem de motores, buzinas ou multidões, e sim do vento atravessando os vales, do balançar das árvores, do canto dos pássaros e do toque distante dos sinos presos ao pescoço dos rebanhos. Para quem chega das grandes cidades, essa mudança de atmosfera provoca uma sensação quase imediata de desaceleração, como se o próprio tempo passasse a obedecer a outra lógica. É justamente nesse ambiente que se percebe uma das maiores diferenças entre a vida urbana e a vida rural iraniana. Enquanto as cidades acompanham o ritmo acelerado da tecnologia, do comércio e das transformações econômicas, muitas comunidades do interior continuam organizando sua rotina de acordo com o nascer e o pôr do sol. O relógio existe, naturalmente, mas ele tem menos importância do que a posição do sol no horizonte, a chegada das chuvas, o momento da colheita ou o período em que os animais precisam ser levados para novos pastos. A natureza continua sendo a principal referência para praticamente todas as decisões do dia. Outro aspecto que surpreende é a ausência de qualquer tentativa de impressionar quem chega. Nessas aldeias, ninguém vive pensando em agradar turistas ou em criar uma imagem perfeita para fotografias. As casas são construídas para proteger do frio intenso do inverno, do calor extremo do verão e dos ventos que atravessam as montanhas. As ruas seguem o relevo natural do terreno, muitas vezes estreitas e sinuosas, formando caminhos que foram sendo adaptados lentamente ao longo de centenas de anos. Tudo possui uma função prática, resultado de gerações aperfeiçoando soluções simples, porém extremamente eficientes. Conforme nos aproximamos da rotina dessas comunidades, percebemos que o verdadeiro patrimônio do interior iraniano não está apenas em suas construções antigas, mas principalmente nas pessoas. Cada morador carrega consigo conhecimentos adquiridos desde a infância, aprendendo com os pais e os avós habilidades que dificilmente são ensinadas em livros. Saber identificar o momento exato de plantar, reconhecer sinais de mudanças no clima, cuidar dos animais, conservar alimentos durante o inverno e utilizar plantas medicinais faz parte de um aprendizado que acompanha toda a vida. É um conhecimento silencioso, transmitido pela convivência diária e pela observação constante da natureza. Mas existe uma pergunta que permanece no ar. Como essas tradições conseguiram sobreviver durante tanto tempo em um mundo cada vez mais conectado? A resposta não é simples e será revelada aos poucos ao longo desta jornada. O que podemos adiantar é que a força dessas comunidades não depende apenas do isolamento geográfico, mas principalmente da maneira como elas enxergam o valor da família, da cooperação e da continuidade entre as gerações.
É justamente essa visão que permitiu preservar um modo de vida que muitos acreditavam estar condenado ao desaparecimento. Ao final deste primeiro capítulo, fica evidente que o Irã rural é muito mais do que um cenário distante ou uma curiosidade geográfica. Ele representa uma realidade complexa, construída pela relação profunda entre o ser humano, a terra e a tradição. E essa é apenas a primeira porta que se abre. Nos próximos capítulos, entraremos nas aldeias, conheceremos seus moradores, acompanharemos suas rotinas e descobriremos detalhes que raramente chegam ao conhecimento do restante do mundo. É aí que a verdadeira viagem começa. Existe um momento em toda grande viagem em que aquilo que imaginávamos começa a desaparecer diante dos nossos olhos. No Irã, esse instante costuma acontecer quando as últimas construções das grandes cidades ficam para trás e a estrada passa a cortar montanhas imponentes, vales profundos e paisagens que parecem não ter sofrido qualquer influência do tempo moderno. A cada quilômetro percorrido, torna-se mais evidente que existe um país completamente diferente daquele retratado pelas manchetes internacionais. Um Irã silencioso, agrícola, profundamente ligado à natureza e marcado por tradições que resistiram durante séculos. É nesse território quase invisível que nossa jornada realmente começa. As cadeias montanhosas ocupam uma parte significativa do território iraniano e exercem uma influência decisiva sobre a vida das populações rurais. Não são apenas formações geográficas impressionantes, mas verdadeiras barreiras naturais que moldaram o desenvolvimento das comunidades ao longo da história. Durante séculos, muitas aldeias permaneceram isoladas justamente porque as montanhas dificultavam o acesso, especialmente durante o inverno, quando a neve transformava antigas trilhas em caminhos praticamente intransitáveis. Esse isolamento acabou preservando culturas locais, dialetos, costumes e modos de vida que sobreviveram quase intactos até os dias atuais. Ao atravessar essas regiões, percebe-se rapidamente que cada vale abriga uma identidade própria. Algumas aldeias vivem da agricultura em pequenos terraços cuidadosamente construídos nas encostas, enquanto outras dependem da criação de ovelhas, cabras ou da produção de frutas cultivadas em solos férteis alimentados pelo degelo das montanhas. Mesmo comunidades separadas por pequenas distâncias podem apresentar diferenças marcantes em suas roupas tradicionais, em seus alimentos típicos e até na forma como celebram eventos importantes da vida. É como se cada vale tivesse desenvolvido sua própria personalidade ao longo das gerações. Uma das maiores surpresas para qualquer visitante é perceber como a paisagem determina absolutamente tudo. Não existe um modelo único de vida rural iraniana. Em regiões montanhosas, as casas costumam ser compactas, construídas com pedra, barro e madeira disponível na própria região, aproveitando o relevo para proteger os moradores do frio intenso. Já nas áreas mais áridas, a arquitetura muda completamente. As construções passam a utilizar paredes espessas, capazes de manter o interior fresco durante os dias escaldantes e relativamente aquecido durante as noites geladas do deserto. Cada detalhe da arquitetura nasceu da necessidade, e não da estética. Enquanto percorremos essas estradas pouco conhecidas, chama-se a atenção a quase total ausência do turismo de massa. Diferentemente de muitos destinos famosos do mundo, onde a presença constante de visitantes altera profundamente o cotidiano das comunidades locais, grande parte dessas aldeias iranianas continua vivendo para si mesma. Os mercados atendem principalmente aos moradores da região. Os artesãos produzem objetos destinados ao uso diário das famílias, e os agricultores trabalham pensando na próxima colheita, não em agradar quem passa ocasionalmente por ali. Essa autenticidade torna cada encontro muito mais espontâneo e significativo. Outro aspecto fascinante é observar como o tempo parece adquirir um significado diferente. Nas grandes cidades, a rotina costuma ser medida em minutos. No campo iraniano, muitas decisões seguem o ritmo das estações do ano. A chegada da primavera marca o início de novos ciclos agrícolas. O verão exige intenso trabalho nas plantações. O outono representa a época das colheitas e o inverno convida as famílias a permanecerem mais próximas, dedicando-se ao artesanato, aos reparos nas ferramentas e à transmissão das histórias que mantém viva a memória coletiva da comunidade. Essa relação tão próxima com os ciclos naturais faz com que os moradores desenvolvam uma capacidade extraordinária de observar pequenas mudanças na paisagem.
Um agricultor experiente consegue identificar sinais de chuva observando apenas o comportamento do vento ou a formação das nuvens sobre as montanhas. Os pastores reconhecem alterações nas rotas dos animais muito antes que qualquer previsão meteorológica indique mudanças no clima. Esse conhecimento, acumulado ao longo de gerações, não está registrado em manuais, mas na experiência cotidiana daqueles que dependem diretamente da terra para sobreviver. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o contraste entre esse universo e o restante do mundo. Enquanto tecnologias avançadas transformam rapidamente o modo de vida em muitas sociedades, essas comunidades continuam preservando práticas ancestrais sem abrir mão da dignidade e da capacidade de adaptação. Em algumas aldeias, é comum encontrar painéis solares instalados ao lado de construções centenárias, ou telefones celulares sendo utilizados por agricultores que ainda cultivam a terra utilizando métodos tradicionais. Essa convivência entre passado e presente revela que tradição e inovação nem sempre são forças opostas. Muitas vezes, elas caminham juntas de maneira surpreendentemente harmoniosa. Mas talvez o maior ensinamento dessas paisagens ainda esteja por vir. Conforme nos aproximamos das primeiras aldeias, começaremos a conhecer as pessoas que dão vida a esse cenário extraordinário. São elas que transformarão montanhas, rios e vales em histórias profundamente humanas. E será justamente através de seus olhares, de suas rotinas e de seus relatos que entenderemos por que o verdadeiro Irã permanece escondido para grande parte do mundo, aguardando apenas aqueles que estão dispostos a enxergar muito além das aparências. À medida que deixamos para trás as rodovias mais movimentadas, a paisagem começa a mudar de forma quase imperceptível. As cidades tornam-se menores, os postos de combustível aparecem com menos frequência e as placas indicam destinos, cujos nomes dificilmente são encontrados em guias turísticos internacionais. A estrada, antes larga e movimentada, transforma-se em um caminho estreito que serpenteia entre montanhas, desfiladeiros e planícies silenciosas. É nesse momento que se compreende uma verdade curiosa. Chegar às aldeias mais remotas do Irã faz parte da própria experiência. O percurso não é apenas um deslocamento, mas uma transição gradual entre dois mundos completamente diferentes. Conforme os quilômetros avançam, os sinais da vida moderna começam a desaparecer. Os edifícios altos cedem lugar a pequenas construções de pedra e barro, enquanto os outdoors dão espaço a campos cultivados e colinas cobertas por vegetação resistente ao clima seco. Em muitas regiões, é possível viajar durante longos trechos sem encontrar outra pessoa além de alguns pastores conduzindo seus rebanhos pelas encostas. A sensação de isolamento é profunda, mas nunca transmite abandono. Pelo contrário, ela revela um território onde a natureza continua ocupando o papel principal. As montanhas que cercam essas comunidades não são apenas um cenário impressionante. Durante milhares de anos, elas serviram como muralhas naturais, que protegeram populações inteiras de invasões, conflitos e mudanças bruscas trazidas pelo mundo exterior. Muitas aldeias permaneceram praticamente inacessíveis durante boa parte do inverno, quando a neve bloqueava as passagens e obrigava os moradores a depender quase exclusivamente dos recursos que haviam armazenado nos meses anteriores. Essa necessidade de autossuficiência moldou profundamente o caráter dessas comunidades, tornando a cooperação entre vizinhos uma questão de sobrevivência. Em determinados pontos da viagem, a estrada simplesmente parece desaparecer entre as montanhas. Curvas fechadas revelam novos vales, pequenos riachos cruzam o caminho e, ao longe, surgem casas que parecem fazer parte da própria paisagem. À primeira vista, é difícil distinguir onde termina a rocha e onde começa a construção. Em muitas aldeias, os moradores utilizaram exatamente os materiais disponíveis ao seu redor, criando habitações que se integram de maneira quase perfeita ao ambiente natural. Essa harmonia não foi planejada por arquitetos modernos, mas construída lentamente por gerações que aprenderam a respeitar o relevo em vez de tentar dominá-lo. Existe uma sensação difícil de explicar quando a primeira aldeia finalmente aparece diante dos olhos. Não há grandes portões, monumentos ou qualquer elemento que anuncie a chegada. Apenas um conjunto de casas, caminhos estreitos e pessoas seguindo normalmente suas atividades diárias. Crianças brincam próximas às portas, idosos conversam à sombra das árvores, mulheres preparam alimentos enquanto observam o movimento da rua,
e agricultores retornam dos campos carregando ferramentas que, em alguns casos, possuem formatos praticamente idênticos aos utilizados por seus antepassados há centenas de anos. É justamente nesse primeiro contato que muitos visitantes percebem como seus próprios preconceitos começam a desaparecer. A imagem construída pela distância cede espaço a uma realidade muito mais rica e humana. As pessoas não demonstram curiosidade excessiva, nem desconfiança imediata. Em vez disso, observam discretamente o recém-chegado, tentando entender quem é aquele visitante que decidiu percorrer um caminho tão longo para conhecer uma parte do país que normalmente permanece fora dos roteiros convencionais. Pouco a pouco, os primeiros cumprimentos surgem, seguidos por sorrisos discretos e gestos simples que revelam uma hospitalidade profundamente enraizada na cultura local. A rotina dessas aldeias impressiona justamente por sua naturalidade. Não existe qualquer preocupação em transformar o cotidiano em espetáculo. O trabalho continua acontecendo como sempre aconteceu. Enquanto alguns moradores conduzem animais para os pastos, outros cuidam das plantações, consertam ferramentas, organizam lenha para o inverno ou transportam água até suas casas. Cada tarefa possui um propósito claro e faz parte de uma engrenagem social cuidadosamente construída ao longo de gerações. Todos conhecem seu papel, e a colaboração entre as famílias acontece de maneira quase espontânea. Outro detalhe chama imediatamente a atenção: o ritmo das conversas. Diferentemente das cidades, onde quase tudo acontece com pressa, aqui as pessoas dedicam tempo umas às outras. As conversas acontecem sem a constante preocupação com relógios ou compromissos imediatos. É comum ver pequenos grupos reunidos em frente às casas, discutindo a próxima colheita, comentando mudanças no clima ou compartilhando histórias antigas que continuam sendo transmitidas oralmente. Essa valorização do diálogo fortalece os laços comunitários e mantém viva uma memória coletiva que dificilmente pode ser encontrada em registros escritos. À medida que caminhamos pelas ruas estreitas dessas aldeias, torna-se evidente que o tempo realmente parece seguir outro compasso. Não porque a modernidade esteja ausente, mas porque ela foi incorporada apenas quando fazia sentido para a comunidade. Um telefone celular pode tocar dentro de uma casa construída com técnicas centenárias. Um trator pode dividir espaço com um antigo moinho movido pela força da água. A tecnologia existe, mas não substituiu a identidade dessas pessoas. Ela apenas foi integrada ao cotidiano sem romper os vínculos com o passado. E, no entanto, essa impressão de que o tempo parou é apenas uma ilusão superficial. Na realidade, essas comunidades continuam evoluindo todos os dias, enfrentando desafios econômicos, mudanças climáticas, transformações sociais e novas gerações que precisam encontrar um equilíbrio entre preservar suas tradições e construir seu próprio futuro. Nos próximos capítulos, conheceremos mais de perto essas famílias e descobriremos como elas conseguem manter viva uma herança cultural extraordinária enquanto enfrentam as exigências de um mundo que muda cada vez mais rápido. É aí que a verdadeira riqueza da vida rural iraniana começa a se revelar. O primeiro passo dentro de uma aldeia iraniana dificilmente acontece da maneira que a maioria dos visitantes imagina. Não há multidões observando o recém-chegado, nem um ambiente de tensão ou desconfiança constante. Em vez disso, existe uma curiosidade silenciosa. Algumas pessoas levantam os olhos por alguns instantes, outras continuam suas atividades normalmente, enquanto crianças, naturalmente mais curiosas, costumam ser as primeiras a se aproximar. Esse instante inicial quebra rapidamente muitos dos estereótipos construídos à distância. A aldeia não parece um lugar fechado ao mundo, mas uma comunidade ocupada vivendo sua própria rotina, onde cada dia segue um ritmo estabelecido muito antes da chegada de qualquer visitante. Basta permanecer alguns minutos observando para perceber que praticamente tudo acontece em torno da cooperação. Uma família ajuda a outra a descarregar sacos de grãos. Dois vizinhos consertam juntos uma cerca de madeira, enquanto um grupo de idosos conversa sentado sob a sombra de uma árvore antiga. Não existe a sensação de individualismo que domina tantas sociedades urbanas. Cada pequena tarefa parece fazer parte de um esforço coletivo que garante o funcionamento da comunidade inteira. Essa solidariedade cotidiana não é vista como um gesto extraordinário, mas simplesmente como a forma natural de viver. Uma das primeiras surpresas costuma acontecer quando alguém convida o visitante para entrar em casa.
Em muitas regiões rurais do Irã, oferecer hospitalidade não é apenas uma demonstração de educação. Trata-se de um valor profundamente enraizado na cultura local. Mesmo famílias com recursos modestos fazem questão de servir chá quente, frutas da estação, pão recém-assado ou qualquer alimento disponível naquele momento. Recusar esse gesto pode até ser interpretado como uma falta de delicadeza, porque compartilhar o que se tem representa uma demonstração de respeito e consideração pelo outro. Ao cruzar a porta de uma dessas casas, surge um ambiente que transmite conforto muito além da simplicidade dos móveis. Os tapetes artesanais cobrem boa parte do piso. Almofadas são distribuídas ao redor do espaço principal e fotografias de diferentes gerações ocupam discretamente algumas paredes. Em muitos lares, o centro da convivência continua sendo o ambiente onde toda a família se reúne para as refeições, para conversar e para receber convidados. É ali que histórias antigas continuam sendo contadas e onde decisões importantes ainda são tomadas coletivamente. Enquanto o chá é servido lentamente em pequenos copos de vidro, as conversas seguem um ritmo tranquilo. Os moradores fazem perguntas sobre o país de origem do visitante, demonstram curiosidade sobre culturas diferentes e, ao mesmo tempo, compartilham detalhes de suas próprias vidas. Falam sobre as dificuldades enfrentadas durante o inverno, sobre as expectativas para a próxima colheita, sobre filhos que estudam em cidades maiores e sobre parentes que permaneceram na aldeia preservando as terras da família. Aos poucos, percebe-se que as preocupações dessas pessoas não são tão diferentes das encontradas em qualquer outra parte do mundo. Existe algo particularmente marcante na forma como os mais velhos participam da vida comunitária. Diferentemente de muitas sociedades, onde os idosos acabam se afastando das decisões cotidianas, nessas aldeias eles continuam ocupando uma posição de enorme respeito. São consultados sobre questões relacionadas à agricultura, às tradições locais, aos casamentos, às celebrações religiosas e até mesmo à resolução de conflitos entre famílias. Sua experiência representa um patrimônio coletivo, acumulado ao longo de décadas de convivência com a terra e com a comunidade. As crianças crescem cercadas por essa convivência entre gerações. Desde muito cedo, acompanham os pais nas atividades do campo, observam os avós preparando ferramentas, escutam histórias contadas pelos mais velhos e aprendem, de maneira quase espontânea, valores como responsabilidade, respeito e cooperação. Isso não significa que deixem de brincar ou sonhar com o futuro, mas sim que sua infância está profundamente conectada à realidade da comunidade. O aprendizado acontece tanto na escola quanto na vida cotidiana, onde cada tarefa pode se transformar em uma importante lição. Outro aspecto que surpreende é a ausência da pressa durante as interações sociais. Em vez de encontros rápidos, as visitas costumam durar horas. Conversar é considerado uma forma de fortalecer amizades, resolver problemas e manter os laços familiares vivos. Muitas vezes, uma simples visita para tomar chá transforma-se em uma longa troca de experiências, acompanhada por refeições preparadas especialmente para os convidados. Essa valorização do tempo compartilhado cria uma sensação de proximidade que impressiona quem está acostumado ao ritmo acelerado das grandes cidades. Conforme o dia avança, fica evidente que a verdadeira riqueza dessas aldeias não pode ser medida apenas pelos recursos materiais disponíveis. Ela está presente na confiança construída entre os moradores, na disposição para ajudar quem precisa, na preservação das tradições familiares e na capacidade de encontrar alegria em momentos simples do cotidiano. São valores que sobreviveram porque continuam sendo praticados diariamente, muito mais do que apenas ensinados em palavras. Ao final desse primeiro encontro, uma percepção torna-se inevitável. O maior erro cometido por quem observa o Irã, apenas à distância, é imaginar que sua população pode ser compreendida através de discursos políticos ou notícias internacionais. A realidade encontrada nessas aldeias revela pessoas dedicadas ao trabalho, profundamente ligadas às suas famílias e orgulhosas de suas tradições. E isso é apenas o começo. No próximo capítulo, entraremos ainda mais profundamente na arquitetura dessas comunidades e descobriremos como suas casas foram construídas para enfrentar séculos de desafios impostos pela natureza, utilizando conhecimentos transmitidos de geração em geração. À primeira vista, as casas das aldeias rurais do Irã parecem simples. Suas paredes possuem tons que se confundem com a terra ao redor. Os telhados acompanham o relevo das montanhas.
e as ruas estreitas parecem ter surgido naturalmente entre as construções. No entanto, basta observar com mais atenção para perceber que cada detalhe carrega séculos de conhecimento acumulado. Nada foi construído por acaso. Cada parede, cada janela, cada corredor e cada material utilizado representam respostas inteligentes aos desafios impostos pelo clima, pela geografia e pela necessidade de sobrevivência. O que parece uma arquitetura modesta revela, na verdade, uma impressionante demonstração de engenharia desenvolvida muito antes da existência da tecnologia moderna. Em muitas regiões montanhosas, as casas são erguidas utilizando pedras retiradas do próprio terreno. Essa escolha reduz a necessidade de transportar materiais por longas distâncias e cria construções extremamente resistentes às mudanças bruscas de temperatura. Durante o inverno, quando a neve cobre as encostas e o frio se intensifica, as paredes grossas ajudam a conservar o calor produzido por pequenos fogões e lareiras. No verão, essas mesmas paredes retardam a entrada do calor externo, mantendo os ambientes internos muito mais agradáveis do que se poderia imaginar observando apenas a paisagem árida do lado de fora. Nas áreas desérticas, a estratégia muda completamente. Ali, o barro misturado com palha torna-se um dos principais materiais de construção. À primeira vista, pode parecer uma solução frágil, mas ocorre exatamente o contrário. Quando preparado corretamente e mantido ao longo dos anos, esse material oferece excelente isolamento térmico, permitindo que as casas permaneçam frescas durante os dias escaldantes e relativamente aquecidas durante as noites frias do deserto. É uma técnica aperfeiçoada durante inúmeras gerações, baseada na observação paciente da natureza e na adaptação às condições locais. Outro detalhe surpreendente é a forma como muitas aldeias foram posicionadas no terreno. Em vez de ocupar áreas completamente planas, diversas comunidades foram construídas aproveitando encostas naturais. Assim, o telhado de uma casa frequentemente serve como pátio ou passagem para a construção localizada logo acima. Essa organização reduz o espaço ocupado, protege contra ventos intensos e facilita a circulação em regiões onde o relevo torna impossível a criação de ruas largas. Vista à distância, a aldeia parece crescer diretamente da montanha, como se tivesse sido moldada pela própria paisagem. As pequenas janelas também possuem uma função muito mais importante do que simplesmente permitir a entrada de luz. Em regiões sujeitas a tempestades de areia ou ventos fortes, elas são cuidadosamente posicionadas para reduzir a circulação excessiva de ar dentro das casas. Ao mesmo tempo, sua orientação aproveita a iluminação natural durante boa parte do dia, diminuindo a necessidade de qualquer outra fonte de luz. Em alguns vilarejos, a disposição das aberturas varia de acordo com a posição do sol ao longo das diferentes estações do ano, demonstrando um conhecimento impressionante sobre o comportamento do clima. Ao entrar nessas residências, percebe-se que o espaço interno foi pensado para atender às necessidades da família muito antes de qualquer preocupação estética. Os cômodos costumam ser organizados em torno de um ambiente central, onde todos se reúnem para compartilhar refeições, conversar e receber visitantes. Em muitas casas, esse espaço continua sendo o verdadeiro coração do lar. É ali que crianças fazem as tarefas escolares, que os idosos contam histórias sobre os antepassados e que decisões importantes para a família são discutidas em conjunto. Em algumas regiões, pequenos pátios internos desempenham um papel essencial no cotidiano. Além de oferecerem privacidade, eles ajudam a controlar a temperatura da casa, permitindo a circulação do ar e criando áreas protegidas onde frutas, ervas e flores podem ser cultivadas. Esses espaços também funcionam como ponto de encontro para diferentes gerações da mesma família, fortalecendo uma convivência que permanece muito presente na vida rural iraniana. Enquanto o mundo moderno privilegia ambientes individuais, essas casas continuam valorizando os espaços compartilhados. Outro aspecto fascinante está relacionado à durabilidade dessas construções. Muitas casas existentes atualmente foram erguidas há mais de um século e continuam habitadas pela mesma família ou por seus descendentes. Isso só é possível porque a manutenção faz parte da rotina anual da comunidade. Sempre que uma parede apresenta desgaste ou uma cobertura precisa de reparos, parentes e vizinhos costumam trabalhar juntos para restaurar a estrutura, utilizando exatamente as mesmas técnicas tradicionais empregadas pelos antigos construtores.
Cada reforma representa também um momento de transmissão de conhecimento entre gerações. Entretanto, essas casas não permanecem imutáveis. Aos poucos, elementos modernos vêm sendo incorporados sem comprometer sua identidade original. Sistemas de energia solar aparecem sobre alguns telhados. Redes elétricas alcançam comunidades antes completamente isoladas e reservatórios de água tornam a vida mais confortável durante os períodos de seca. O interessante é que essas mudanças raramente substituem as antigas soluções. Em vez disso, convivem com elas, formando um equilíbrio entre tradição e inovação que caracteriza muitas aldeias do interior do Irã. Quando observamos essas construções apenas como edifícios, deixamos de perceber seu verdadeiro significado. Cada casa guarda histórias de casamentos, nascimentos, despedidas, celebrações e desafios enfrentados por inúmeras gerações. Suas paredes testemunharam invernos rigorosos, colheitas abundantes, períodos difíceis e momentos de grande prosperidade. Elas não representam apenas abrigo, mas a memória viva de famílias inteiras que aprenderam a transformar condições adversas em oportunidades de permanência. E à medida que avançarmos nesta jornada, descobriremos que não são apenas as casas que revelam a força dessas comunidades. O próprio início de cada amanhecer mostrará como a vida rural iraniana continua sendo guiada por uma disciplina, uma dedicação e um respeito pela natureza que poucos lugares do mundo conseguiram preservar até os dias atuais. Quando observamos uma pequena aldeia iraniana cercada por montanhas, desertos ou vales profundos, é fácil imaginar que a natureza sempre representou um obstáculo para seus moradores. No entanto, basta permanecer alguns dias convivendo com essas comunidades para perceber que essa impressão está completamente equivocada. Em vez de lutar contra o ambiente, as famílias aprenderam, ao longo de incontáveis gerações, a compreender seus ciclos, respeitar seus limites e utilizar cada recurso disponível de maneira extremamente inteligente. Essa capacidade de adaptação talvez seja o maior segredo por trás da sobrevivência dessas comunidades em regiões onde muitos acreditariam ser impossível construir uma vida estável. Os primeiros habitantes dessas áreas logo compreenderam que a paisagem jamais poderia ser modificada em larga escala. As montanhas permaneceriam onde sempre estiveram, os invernos continuariam rigorosos em determinadas regiões e os desertos seguiriam impondo períodos prolongados de seca. Em vez de tentar transformar completamente o ambiente, essas populações decidiram fazer algo muito mais eficiente: adaptar seu modo de vida às características naturais de cada lugar. Essa escolha moldou praticamente todos os aspectos da cultura rural iraniana, desde a arquitetura das casas até a forma como cada alimento é cultivado. Em muitas aldeias, a agricultura acontece em terrenos que, à primeira vista, parecem inadequados para qualquer plantação. Encostas íngremes foram cuidadosamente transformadas em terraços agrícolas, onde pequenas áreas planas permitem o cultivo de cereais, legumes, frutas e ervas aromáticas. Cada terraço é sustentado por muros de pedra, construídos manualmente, alguns deles erguidos há séculos e mantidos até hoje pelos descendentes daqueles que iniciaram esse trabalho monumental. Essas estruturas reduzem a erosão, conservam a umidade do solo e tornam possível produzir alimentos em locais onde a natureza parecia oferecer poucas oportunidades. A água, naturalmente, tornou-se o recurso mais precioso de todos. Em diversas regiões do Irã, cada gota é utilizada com extremo cuidado. Muito antes da existência de bombas elétricas ou modernos sistemas de irrigação, essas comunidades já haviam desenvolvido métodos impressionantes para captar, armazenar e distribuir água ao longo do ano. Pequenos canais escavados manualmente conduzem o degelo das montanhas até os campos cultivados, enquanto reservatórios subterrâneos ajudam a preservar esse recurso durante os períodos mais secos. Nada é desperdiçado, porque todos compreendem que a sobrevivência da aldeia depende diretamente desse equilíbrio. Os moradores também aprenderam a observar sinais quase imperceptíveis da natureza. Um agricultor experiente consegue identificar mudanças nas condições do solo apenas tocando a terra com as mãos. Pastores observam atentamente o comportamento dos animais para antecipar alterações climáticas. O formato das nuvens sobre determinadas montanhas, a direção predominante dos ventos e até o florescimento de certas plantas funcionam como indicadores naturais que orientam o trabalho de toda a comunidade.
Trata-se de um conhecimento adquirido pela observação contínua e transmitido oralmente de pais para filhos durante inúmeras gerações. Outro elemento essencial dessa convivência com a natureza é a escolha das espécies cultivadas. Em vez de depender exclusivamente de variedades altamente produtivas, muitas famílias continuam preservando sementes tradicionais adaptadas às condições específicas de cada região. Essas plantas desenvolveram resistência natural ao clima local, necessitam de menos água e suportam melhor as variações de temperatura. Ao preservar essas sementes, os agricultores também preservam parte da própria história da comunidade, garantindo que conhecimentos agrícolas antigos continuem vivos, mesmo diante das transformações do mundo moderno. Os animais desempenham um papel igualmente importante nesse delicado equilíbrio. Ovelhas, cabras, vacas e galinhas não representam apenas fontes de alimento. Cada espécie participa de um sistema integrado, onde praticamente nada é desperdiçado. O esterco fertiliza os campos, a lã transforma-se em roupas e tapetes, o leite dá origem a queijos e iogurtes produzidos artesanalmente, enquanto os rebanhos ajudam a controlar naturalmente o crescimento da vegetação. Essa integração entre agricultura e pecuária reduz desperdícios e fortalece a autossuficiência das famílias. Mesmo os períodos mais difíceis fazem parte desse aprendizado coletivo. Secas prolongadas, invernos rigorosos ou colheitas menores nunca foram vistos como acontecimentos totalmente imprevisíveis. Pelo contrário, essas comunidades desenvolveram uma cultura baseada na preparação constante. Alimentos são armazenados cuidadosamente, sementes são preservadas para os ciclos seguintes e os recursos naturais são utilizados sempre pensando no futuro. Essa visão de longo prazo contrasta fortemente com o consumo acelerado observado em muitas partes do mundo contemporâneo. Talvez o aspecto mais admirável dessa relação entre ser humano e natureza seja o respeito demonstrado pelos moradores diante dos limites impostos pelo ambiente. Em vez de explorar os recursos até o esgotamento, eles compreendem que sua própria sobrevivência depende da preservação da terra, da água e dos animais. Essa consciência ambiental não surgiu como uma tendência recente, mas como uma necessidade construída ao longo de séculos de convivência direta com uma natureza tão generosa quanto exigente. E é justamente quando entendemos essa parceria silenciosa entre as famílias e a paisagem que começamos a compreender a verdadeira essência da vida rural iraniana. Nada ali acontece por acaso. Cada plantação, cada pedra colocada em um muro, cada canal de irrigação e cada rebanho conduzido pelas montanhas representam séculos de observação, adaptação e respeito pela natureza. No próximo capítulo, acompanharemos o início de um novo dia nessas aldeias e descobriremos como a rotina antes mesmo do nascer do sol revela o espírito de disciplina, união e dedicação que mantém essas comunidades vivas até os dias atuais. Ainda é noite quando os primeiros sinais de movimento começam a surgir nas aldeias rurais do Irã. O céu permanece coberto por um manto de estrelas intensas, sem a interferência das luzes artificiais que dominam as grandes cidades, e o silêncio parece absoluto. Mas, para quem vive ali, o dia já começou. Muito antes de o primeiro raio de sol tocar o topo das montanhas, algumas janelas se iluminam discretamente. Portas de madeira se abrem e pequenas lanternas atravessam os caminhos estreitos da comunidade. É um despertar silencioso, quase ritualístico, repetido há gerações com a mesma precisão. A escolha de acordar tão cedo não acontece apenas por tradição. Durante séculos, os moradores aprenderam que as primeiras horas da manhã oferecem as melhores condições para trabalhar. Nas regiões mais quentes, o ar ainda está fresco e permite realizar atividades pesadas antes que o calor do meio-dia torne o esforço muito mais difícil. Nas áreas montanhosas, aproveitar a luz desde o amanhecer significa ganhar horas preciosas antes que o clima volte a mudar. O tempo, aqui, não é apenas contado, ele é cuidadosamente aproveitado. Os primeiros a deixar suas casas costumam ser os pastores. Envolvidos por casacos grossos durante o inverno ou roupas leves nas estações mais quentes, eles caminham em direção aos currais enquanto os animais começam a despertar lentamente. O som dos sinos presos ao pescoço das ovelhas quebra o silêncio da madrugada, formando uma melodia que acompanha essas comunidades há centenas de anos. Cada pastor conhece perfeitamente seu rebanho
identifica rapidamente qualquer comportamento incomum e prepara os animais para mais um dia de pastagem nas encostas e planícies ao redor da aldeia. Enquanto isso, dentro das casas, outra rotina igualmente importante já está em andamento. O aroma do pão recém-assado começa a se espalhar pelas ruas estreitas. Em muitas famílias, a primeira refeição do dia ainda é preparada de forma totalmente artesanal. A massa, muitas vezes iniciada na noite anterior, é aberta manualmente e levada a pequenos fornos tradicionais aquecidos com lenha. O pão não representa apenas alimento. Ele simboliza continuidade, trabalho coletivo e a ligação profunda entre a terra cultivada e a mesa da família. As cozinhas tornam-se o coração da casa logo nas primeiras horas da manhã. O chá é colocado para ferver, queijos produzidos localmente são servidos ao lado de ervas frescas colhidas no quintal, mel, nozes e frutas secas completam uma refeição simples, mas extremamente nutritiva. Antes mesmo de iniciarem o trabalho, as famílias costumam reunir-se por alguns minutos ao redor da mesa. Esse breve encontro fortalece os laços familiares e organiza naturalmente as tarefas que cada integrante desempenhará ao longo do dia. As crianças também despertam cedo. Mesmo aquelas que frequentam escolas em comunidades vizinhas participam de pequenas atividades antes das aulas. Algumas ajudam a alimentar as galinhas, outras recolhem ovos, levam água para os animais ou auxiliam os pais em tarefas leves. Esse envolvimento desde cedo não significa uma infância privada de brincadeiras, mas um aprendizado gradual sobre responsabilidade, cooperação e respeito pelo trabalho coletivo. Cada pequena tarefa representa uma lição transmitida muito antes da vida adulta. Pouco a pouco, a aldeia inteira ganha movimento. Os agricultores seguem para os campos carregando ferramentas cuidadosamente preservadas. Alguns utilizam equipamentos modernos sempre que possível, enquanto outros continuam empregando instrumentos tradicionais adaptados às características do terreno. O objetivo permanece o mesmo de gerações anteriores: cuidar da terra antes que o calor intenso ou as mudanças climáticas do dia dificultem o trabalho. Cada minuto da manhã é precioso, principalmente durante as épocas de plantio e colheita. Uma característica marcante dessa rotina é a ausência da pressa desordenada, tão comum nos centros urbanos. Todos trabalham intensamente, mas sem a sensação constante de ansiedade. Cada pessoa conhece exatamente sua função, compreende a importância do seu trabalho para a comunidade e executa suas atividades com uma calma adquirida pela repetição diária. Não há desperdício de energia nem movimentos desnecessários. A eficiência nasce da experiência acumulada ao longo de décadas, e não da velocidade. Enquanto o sol finalmente começa a surgir por trás das montanhas, seus primeiros raios iluminam lentamente os campos cultivados, os telhados de barro e pedra e os caminhos percorridos diariamente pelos moradores. A paisagem muda de cor em poucos minutos, revelando uma beleza difícil de descrever. Esse espetáculo acontece todos os dias, mas continua sendo apreciado por quem depende diretamente da natureza para viver. O amanhecer não é apenas bonito. Ele representa esperança, oportunidade e a renovação de um ciclo que acompanha essas comunidades desde muito antes da história moderna. É nesse instante que compreendemos uma das maiores diferenças entre a vida rural iraniana e o restante do mundo. Aqui, o dia não começa quando o despertador toca ou quando o relógio marca determinada hora, ele começa quando a natureza desperta. O ritmo das montanhas, dos animais, das plantações e da luz do sol continua orientando a existência dessas famílias. E será justamente acompanhando o trabalho realizado após esse amanhecer que descobriremos no próximo capítulo como o campo continua sustentando milhares de comunidades através de técnicas agrícolas que atravessaram séculos sem perder sua eficiência. Quando o sol finalmente domina o horizonte e a luz cobre completamente os vales e montanhas, as aldeias parecem se transformar em uma grande oficina a céu aberto. Não existe um único centro de trabalho, porque praticamente toda a paisagem participa da produção. Os campos cultivados, os pomares, os currais, os canais de irrigação e até as pequenas trilhas entre as montanhas tornam-se parte de uma engrenagem cuidadosamente organizada. Para quem observa pela primeira vez, pode parecer uma rotina simples,
mas basta acompanhar um único dia de trabalho para perceber que cada atividade exige conhecimento, experiência e uma dedicação construída ao longo de inúmeras gerações. A agricultura continua sendo a principal fonte de sustento para milhares de famílias espalhadas pelo interior do Irã. Em muitas aldeias, quase toda a economia local depende da terra. Trigo, cevada, arroz, romãs, pistaches, uvas, açafrão, nozes, amêndoas e diversas hortaliças são cultivados de acordo com as características específicas de cada região. Não existe uma fórmula única. Cada comunidade desenvolveu técnicas próprias para aproveitar o solo, o clima e a disponibilidade de água, adaptando suas plantações às condições naturais em vez de tentar modificá-las completamente. O trabalho começa muito antes da colheita. A preparação da terra é tratada com extremo cuidado, porque dela depende todo o restante da produção. Os agricultores observam a umidade do solo, analisam a direção dos ventos, acompanham as previsões tradicionais baseadas na experiência e escolhem cuidadosamente o momento ideal para iniciar cada etapa do cultivo. Muitos conhecimentos não estão escritos em nenhum manual. São aprendidos observando os mais velhos, repetindo gestos que atravessaram séculos e compreendendo que a natureza possui um ritmo próprio que não pode ser apressado. Em diversas regiões montanhosas, onde as áreas planas são escassas, os campos são organizados em terraços agrícolas que parecem verdadeiras escadarias gigantes esculpidas nas encostas. Cada faixa de terra é sustentada por muros de pedra, construídos manualmente, impedindo que as chuvas levem embora o solo fértil. Manter essas estruturas exige um esforço permanente. Sempre que uma parte do muro apresenta desgaste, os moradores se reúnem para realizar os reparos antes que pequenos danos se transformem em grandes problemas durante a estação das chuvas. Durante o período de plantio, praticamente toda a comunidade participa das atividades. Homens, mulheres e jovens dividem responsabilidades de acordo com a experiência e a necessidade de cada família. Enquanto alguns preparam os sulcos para as sementes, outros organizam a irrigação, transportam ferramentas ou distribuem fertilizantes naturais produzidos na própria aldeia. Em muitos lugares, essa colaboração entre vizinhos continua sendo uma tradição essencial. Hoje, uma família recebe ajuda. Amanhã, será ela quem auxiliará os demais. Esse espírito coletivo fortalece não apenas a produção agrícola, mas também os laços sociais que mantêm a comunidade unida. O uso de fertilizantes naturais continua sendo uma prática comum em muitas dessas regiões. O esterco dos animais, cuidadosamente armazenado e preparado, devolve nutrientes ao solo e reduz a necessidade de produtos industrializados. Essa técnica, utilizada há incontáveis gerações, contribui para preservar a fertilidade da terra e demonstra como os moradores aprenderam a criar ciclos sustentáveis muito antes de conceitos modernos, como agricultura ecológica, ganharem destaque no restante do mundo. Outra característica impressionante é a enorme diversidade de cultivos mantida por muitas famílias. Em vez de plantar apenas uma única espécie em grandes extensões de terra, é comum encontrar pequenas áreas dedicadas a diferentes alimentos. Essa variedade reduz os riscos provocados por mudanças climáticas, pragas ou oscilações de mercado. Se uma plantação enfrenta dificuldades em determinado ano, outras culturas ajudam a garantir alimento e renda para a família. Trata-se de uma estratégia baseada na prudência, desenvolvida ao longo de séculos de convivência com um ambiente naturalmente imprevisível. Mesmo com a chegada de equipamentos modernos, muitas tarefas continuam sendo realizadas manualmente. Em terrenos acidentados, tratores nem sempre conseguem operar com segurança. Por isso, enxadas, foices e outras ferramentas tradicionais permanecem presentes no cotidiano dos agricultores. O trabalho exige esforço físico considerável, mas também uma habilidade refinada. Cada movimento foi aperfeiçoado pela prática constante, permitindo que os moradores executem tarefas complexas com uma precisão adquirida ao longo de décadas de experiência. À medida que o dia avança, percebe-se que o campo representa muito mais do que uma fonte de renda. Ele organiza toda a vida da aldeia. As estações determinam o calendário das festas, dos casamentos, das viagens e até das reuniões familiares. Uma boa colheita significa tranquilidade para enfrentar o inverno. Uma estação difícil exige ainda mais cooperação entre os moradores. O sucesso individual raramente é visto de forma isolada,
porque a prosperidade de uma família costuma beneficiar toda a comunidade por meio da troca de alimentos, sementes, trabalho e conhecimento. Ao final da jornada pelos campos, fica evidente que a agricultura praticada nessas aldeias não sobrevive apenas graças à força física ou às técnicas herdadas dos antepassados. Ela continua existindo porque representa uma forma de compreender o mundo. Cada semente lançada ao solo carrega a esperança de mais um ciclo. Cada colheita reforça os laços entre as famílias, e cada geração assume a responsabilidade de transmitir aos mais jovens um conhecimento que não pode ser aprendido apenas nos livros. No próximo capítulo, acompanharemos ainda mais de perto aqueles que caminham diariamente pelas montanhas com seus rebanhos e descobriremos como a criação de animais se tornou uma das maiores heranças culturais e econômicas da vida rural iraniana. Muito antes de o primeiro campo ser cultivado ao redor de muitas aldeias iranianas, os rebanhos já percorriam montanhas, planícies e vales acompanhando o ritmo das estações. A criação de animais não surgiu apenas como uma atividade econômica, mas como uma necessidade que moldou profundamente a cultura dessas comunidades. Ainda hoje, basta observar o movimento logo nas primeiras horas da manhã para perceber que o som dos sinos presos ao pescoço das ovelhas e cabras continua fazendo parte da identidade dessas regiões. Cada rebanho representa muito mais do que alimento ou renda. Ele carrega histórias familiares, tradições centenárias e um conhecimento que atravessou inúmeras gerações. Em muitas aldeias, a relação entre as famílias e seus animais começa desde a infância. Meninos e meninas acompanham os pais e os avós durante as caminhadas pelos pastos, aprendendo pouco a pouco a reconhecer cada animal do rebanho. Para um observador de fora, pode parecer impossível distinguir centenas de ovelhas aparentemente idênticas. No entanto, os pastores identificam rapidamente pequenas diferenças no formato dos chifres, na coloração da lã, na maneira de caminhar e até no comportamento individual de cada uma. Esse olhar atento não nasce naturalmente. Ele é desenvolvido através de anos de convivência diária. Os caminhos percorridos pelos rebanhos também seguem uma lógica construída ao longo dos séculos. Dependendo da estação do ano, os animais são conduzidos para áreas mais elevadas ou para vales protegidos, acompanhando o crescimento da vegetação e a disponibilidade de água. Esse deslocamento sazonal, conhecido em diversas regiões como uma forma tradicional de transumância, permite preservar os pastos naturais e evita que determinadas áreas sejam utilizadas em excesso. Não se trata de um movimento aleatório, mas de um planejamento cuidadosamente transmitido entre gerações, respeitando o equilíbrio da paisagem. A rotina do pastor exige uma combinação extraordinária de resistência física, paciência e capacidade de observação. Durante horas, ele percorre terrenos acidentados, enfrentando calor intenso, ventos fortes ou frio rigoroso, sempre atento ao comportamento do rebanho. Um simples silêncio repentino entre os animais pode indicar a presença de um predador. Uma mudança inesperada na direção do grupo pode revelar alterações nas condições do terreno. Cada pequeno detalhe funciona como uma linguagem silenciosa, compreendida apenas por aqueles que passaram a vida convivendo com esses animais. Além da carne, praticamente tudo o que os rebanhos produzem possui utilidade para a comunidade. O leite transforma-se em queijos, manteiga e iogurtes preparados artesanalmente, seguindo receitas preservadas há muitas gerações. A lã é cuidadosamente lavada, fiada e utilizada na confecção de roupas, cobertores e dos famosos tapetes produzidos em diversas regiões do país. O couro serve para fabricar utensílios resistentes, enquanto o esterco continua sendo uma importante fonte de fertilizante natural para os campos agrícolas. Pouquíssimos recursos são desperdiçados, refletindo uma cultura baseada no aproveitamento completo de tudo o que a natureza oferece. Em determinadas épocas do ano, toda a aldeia participa dos trabalhos relacionados aos animais. A tosquia das ovelhas, por exemplo, transforma-se em uma atividade coletiva. Homens e mulheres trabalham lado a lado enquanto conversam, trocam experiências e ensinam aos mais jovens as técnicas corretas para retirar a lã sem machucar os animais. Esses momentos fortalecem os vínculos comunitários e mostram que a criação de animais vai muito além de uma atividade econômica. Ela também desempenha um papel importante na preservação da identidade cultural dessas populações. Os cães pastores merecem um capítulo à parte nessa história.
Criados desde filhotes para proteger os rebanhos, eles desenvolvem uma relação impressionante com os animais e com seus donos. Durante as longas caminhadas pelas montanhas, permanecem constantemente atentos ao ambiente, ajudando a reunir o rebanho e afastando possíveis ameaças. Em muitas comunidades, esses cães são considerados verdadeiros parceiros de trabalho, indispensáveis para garantir a segurança dos animais durante os deslocamentos e o período de pastagem. Mesmo diante das transformações provocadas pela tecnologia e pelas mudanças econômicas, muitos jovens continuam escolhendo permanecer na atividade. Alguns utilizam aparelhos modernos para acompanhar previsões meteorológicas ou localizar áreas de pastagem mais adequadas, mas os princípios fundamentais permanecem os mesmos. O respeito pelos animais, o conhecimento sobre a paisagem e a responsabilidade de preservar o rebanho continuam sendo ensinados diretamente pelos mais velhos. A modernidade trouxe novas ferramentas, mas não substituiu a experiência acumulada durante gerações. Ao observar esse modo de vida, torna-se evidente que os animais ocupam um lugar muito diferente daquele encontrado em sistemas industriais de produção. Eles fazem parte da rotina familiar, influenciam o calendário anual da comunidade e estão presentes em inúmeras tradições locais. A prosperidade de uma família muitas vezes depende da saúde de seu rebanho, e por isso o cuidado diário vai muito além de uma simples obrigação econômica. Existe um vínculo construído pela convivência constante, pelo conhecimento mútuo e pelo reconhecimento de que a sobrevivência de ambos sempre esteve profundamente conectada. À medida que nos despedimos dos pastores e seguimos acompanhando a rotina dessas aldeias, percebemos que ainda existe um elemento capaz de determinar o destino de toda a comunidade. Mais valiosa do que qualquer plantação ou rebanho, há uma riqueza invisível que decide onde uma aldeia pode existir, quais culturas poderão ser cultivadas e até quantas famílias conseguirão permanecer naquele lugar ao longo das gerações. No próximo capítulo, descobriremos por que a água é considerada o recurso mais precioso da vida rural iraniana e como sua presença moldou a história de inúmeras comunidades espalhadas pelo país. Muito antes de o primeiro campo ser cultivado ao redor de muitas aldeias iranianas, os rebanhos já percorriam montanhas, planícies e vales acompanhando o ritmo das estações. A criação de animais não surgiu apenas como uma atividade econômica, mas como uma necessidade que moldou profundamente a cultura dessas comunidades. Ainda hoje, basta observar o movimento logo nas primeiras horas da manhã para perceber que o som dos sinos presos ao pescoço das ovelhas e cabras continua fazendo parte da identidade dessas regiões. Cada rebanho representa muito mais do que alimento ou renda. Ele carrega histórias familiares, tradições centenárias e um conhecimento que atravessou inúmeras gerações. Em muitas aldeias, a relação entre as famílias e seus animais começa desde a infância. Meninos e meninas acompanham os pais e os avós durante as caminhadas pelos pastos, aprendendo pouco a pouco a reconhecer cada animal do rebanho. Para um observador de fora, pode parecer impossível distinguir centenas de ovelhas aparentemente idênticas. No entanto, os pastores identificam rapidamente pequenas diferenças no formato dos chifres, na coloração da lã, na maneira de caminhar e até no comportamento individual de cada uma. Esse olhar atento não nasce naturalmente. Ele é desenvolvido através de anos de convivência diária. Os caminhos percorridos pelos rebanhos também seguem uma lógica construída ao longo dos séculos. Dependendo da estação do ano, os animais são conduzidos para áreas mais elevadas ou para vales protegidos, acompanhando o crescimento da vegetação e a disponibilidade de água. Esse deslocamento sazonal, conhecido em diversas regiões como uma forma tradicional de transumância, permite preservar os pastos naturais e evita que determinadas áreas sejam utilizadas em excesso. Não se trata de um movimento aleatório, mas de um planejamento cuidadosamente transmitido entre gerações, respeitando o equilíbrio da paisagem. A rotina do pastor exige uma combinação extraordinária de resistência física, paciência e capacidade de observação. Durante horas, ele percorre terrenos acidentados, enfrentando calor intenso, ventos fortes ou frio rigoroso, sempre atento ao comportamento do rebanho. Um simples silêncio repentino entre os animais pode indicar a presença de um predador. Uma mudança inesperada na direção do grupo pode revelar alterações nas condições do terreno.
Cada pequeno detalhe funciona como uma linguagem silenciosa, compreendida apenas por aqueles que passaram a vida convivendo com esses animais. Além da carne, praticamente tudo o que os rebanhos produzem possui utilidade para a comunidade. O leite transforma-se em queijos, manteiga e iogurtes preparados artesanalmente, seguindo receitas preservadas há muitas gerações. A lã é cuidadosamente lavada, fiada e utilizada na confecção de roupas, cobertores e dos famosos tapetes produzidos em diversas regiões do país. O couro serve para fabricar utensílios resistentes, enquanto o esterco continua sendo uma importante fonte de fertilizante natural para os campos agrícolas. Pouquíssimos recursos são desperdiçados, refletindo uma cultura baseada no aproveitamento completo de tudo o que a natureza oferece. Em determinadas épocas do ano, toda a aldeia participa dos trabalhos relacionados aos animais. A tosquia das ovelhas, por exemplo, transforma-se em uma atividade coletiva. Homens e mulheres trabalham lado a lado enquanto conversam, trocam experiências e ensinam aos mais jovens as técnicas corretas para retirar a lã sem machucar os animais. Esses momentos fortalecem os vínculos comunitários e mostram que a criação de animais vai muito além de uma atividade econômica. Ela também desempenha um papel importante na preservação da identidade cultural dessas populações. Os cães pastores merecem um capítulo à parte nessa história. Criados desde filhotes para proteger os rebanhos, eles desenvolvem uma relação impressionante com os animais e com seus donos. Durante as longas caminhadas pelas montanhas, permanecem constantemente atentos ao ambiente, ajudando a reunir o rebanho e afastando possíveis ameaças. Em muitas comunidades, esses cães são considerados verdadeiros parceiros de trabalho, indispensáveis para garantir a segurança dos animais durante os deslocamentos e o período de pastagem. Mesmo diante das transformações provocadas pela tecnologia e pelas mudanças econômicas, muitos jovens continuam escolhendo permanecer na atividade. Alguns utilizam aparelhos modernos para acompanhar previsões meteorológicas ou localizar áreas de pastagem mais adequadas, mas os princípios fundamentais permanecem os mesmos. O respeito pelos animais, o conhecimento sobre a paisagem e a responsabilidade de preservar o rebanho continuam sendo ensinados diretamente pelos mais velhos. A modernidade trouxe novas ferramentas, mas não substituiu a experiência acumulada durante gerações. Ao observar esse modo de vida, torna-se evidente que os animais ocupam um lugar muito diferente daquele encontrado em sistemas industriais de produção. Eles fazem parte da rotina familiar, influenciam o calendário anual da comunidade e estão presentes em inúmeras tradições locais. A prosperidade de uma família muitas vezes depende da saúde de seu rebanho, e por isso o cuidado diário vai muito além de uma simples obrigação econômica. Existe um vínculo construído pela convivência constante, pelo conhecimento mútuo e pelo reconhecimento de que a sobrevivência de ambos sempre esteve profundamente conectada. À medida que nos despedimos dos pastores e seguimos acompanhando a rotina dessas aldeias, percebemos que ainda existe um elemento capaz de determinar o destino de toda a comunidade. Mais valiosa do que qualquer plantação ou rebanho, há uma riqueza invisível que decide onde uma aldeia pode existir, quais culturas poderão ser cultivadas e até quantas famílias conseguirão permanecer naquele lugar ao longo das gerações. No próximo capítulo, descobriremos por que a água é considerada o recurso mais precioso da vida rural iraniana e como sua presença moldou a história de inúmeras comunidades espalhadas pelo país.